Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha e é uma resenha do livro Almas Crucificadas, do Espírito Victor Hugo, da médium Zilda Gama, da editora FEB. Esse livro faz parte da minha lista de 12 livros espíritas para 2023 e é o livro que eu escolhi ler em janeiro. Se você ainda não viu a minha lista, vou esperar a moto. Já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois desse vídeo, para você saber o que vem por aí nas minhas leituras. Antes então da gente entrar na resenha desse livro, já deixa seu like, curte o vídeo que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Logo no início do livro, a gente vai conhecer um personagem que vai ser um dos personagens principais da história, que é Cláudio Solano. Esse personagem, ele perdeu os pais, então ele não tinha os pais, e ele herdou uma grande fortuna. Mas ele passou uma boa parte da sua vida viajando e gastou muito dinheiro. E agora, no início do livro, ele retorna para o castelo que ele morava, que se chamava Solar das Sereias. E Cláudio é descrito da seguinte maneira, vou ler aqui para vocês. De temperamento impetuoso e arbitrário, sabia ele, contudo, dominar os impulsos agressivos à custa de muito esforço e do apuro mental em que fora criado, pois seus genitores lhe haviam dado primorosa instrução. Então, depois de muito viajar, ele retorna e logo vai visitar o seu amigo, que era o seu vizinho também, um grande amigo desde a infância, que se chamava Marcelo. Quando ele vê Marcelo, ele fica sabendo que Marcelo tinha se casado, ele se casou com uma moça chamada Dioneia, e Dioneia era uma moça muito bonita, então Cláudio já sente uma coisa assim, porque ele ficou viajando muito tempo, e o amigo não viajou, ficou ali na sua casa, cuidando da sua família, cuidando das terras, e se casou com uma linda mulher. Então o Cláudio, ele fica meio enciumado, e logo se interessa pela mulher do amigo. E Dioneia é uma mulher não só de uma aparência muito bonita, mas ela também era uma mulher que seguia fielmente os ensinos de Cristo. E Marcelo e Cláudio eram bem diferentes, vou ler para vocês aqui. Marcelo Tassiano era de compleição delicada, trigueiro, ainda que de elevada estatura, olhos negros e fúlgidos, revelando intensa melancolia ou a previsão do fim que o aguardava naquela existência. Cláudio Solano, em antítese do companheiro de armas, era claro, de olhos glaucos, com reflexos de aço polido. Marcelo era de gênio calmo, ponderado, generoso e compassivo. Cláudio arbitrário, destemido, capaz de atos heróicos ou degradantes, conforme os impulsos vulcânicos de seus indomáveis sentimentos. Viveram, contudo, ambos na mais estreita cordialidade, tolerando-se mutuamente e jamais houve dissensões entre os dois. Então aqui termina falando assim, jamais houve dissensões entre os dois, até aquele momento, que Cláudio viu a esposa de seu amigo e ficou querendo que Dioneia fosse esposa dele e não do seu amigo. E Cláudio, então, ele não conseguia mais viver sem pensar em Dioneia. E, gente, Cláudio é de um drama nesse início do livro. Sério, eu não tava mais aguentando esse Cláudio. Eu até achei legal no começo do drama, mas depois eu tava assim, meu Deus, não aguento mais esse Cláudio. Então, em um momento ali que Cláudio se vê sozinho com Dioneia, Cláudio resolve declarar o seu amor para Dioneia e Dioneia, ela não corresponde a esse amor porque ela amava muito o seu marido, E além dela ser muito bonita, ela também tinha muitas virtudes. E ainda deu umas boas respostas em Cláudio. Mas Cláudio ouviu, gente? Não ouviu o que Dioneia falou. Dioneia falou muitas coisas para ele e ele não quis saber. Ele disse que ele ficou falando que não poderia mais viver daquela maneira, de que ele ia dar um jeito de conseguir o que queria, que ele não estava mais conseguindo sentir o que ele estava sentindo. Então Cláudio fala para Marcelo, para os seus funcionários do castelo, para todos nas redondezas, que ele estaria indo embora fazer uma viagem longa e que não sabe se voltaria ou se daria fim à sua vida neste outro lugar que ele iria, porque ele não conseguia mais viver
sem o que ele queria. E ele fica assim, gente, nesse chororô durante algumas páginas. E Marcelo fica consolando ele. Marcelo fala de resignação, falava para não nutrir pensamentos do tipo que ele estava tendo, né, de negatividade, de ficar pensando em acabar com a vida dele, porque a vida não acabaria ali, né? Ele se enganava se achasse que acabando com sua vida ele estaria livre de tudo. Não, seria muito pior, na verdade. Mas Cláudio escuta, gente? Não escuta. Ele fica falando assim, que provas você tem de que existe vida do outro lado? De que provas você tem que tudo que Jesus disse é verdade? E aí fica nessa, Marcelo consolando e Cláudio refutando, e eu cansada de Cláudio. Mas nessa conversa com Marcelo e Cláudio, Marcelo esclarece muitos pontos que são pontos da doutrina espírita. Eu achei bem legal, assim, para alguém que tá lendo e não conhece muito o espiritismo, né? Tem muita informação aqui nessa história. Eu vou ler para vocês algumas. Marcelo fala assim: para mim só há uma aventura completa sobre a terra, a paz de nossa alma, a conquista da felicidade eterna, que se refugia no céu por meio de ações nobres, do dever cumprido rigorosamente, dos atos meritórios, que valem para mim todos os efêmeros tesouros da terra, sem serenidade na minha consciência. Aí quando ele fala de Dionéia, ele fala assim: ela compreende, tanto quanto eu, o modo de agir neste mundo, sabe que não existe felicidade sem a lisura de proceder. O único objetivo da vida humana, o aprimoramento do diamante divino, a alma imortal e responsável por todos os atos bons e maus perpetrados no plano material. Mas apesar de tudo isso que Marcelo fala para Cláudio, apesar de todo o esclarecimento que ele tem ali através do seu amigo, Cláudio ainda continua nutrindo alguma ideia de acabar com sua vida ou dar um jeito, fazer um plano. E aí naquela noite, Cláudio bola o plano de matar o seu melhor amigo, matar Marcelo. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso acontece bem no início do livro e isso está escrito aqui atrás também. Então, Cláudio arma esse plano para matar Marcelo. E naquela noite que ele pensou sobre isso, aconteceram alguns fatos com Cláudio. Ele, meio sonhando, meio acordado, um espírito que acredito que seja o mentor de Cláudio, passa um recado para ele, falando para que ele não fizesse aquelas coisas que iria piorar muito a situação dele, além de acabar com a vida de uma pessoa que era muito útil para a sociedade, para os familiares. Assim como Públio Lentulus, né, recebe um recado lá no livro Há 2000 Anos, que é um livro do Espírito Emmanuel, do médium Chico Xavier. Públio recebe um recado. Cláudio também recebeu muitos recados através de Dionéia, através de Marcelo e através desse espírito que falou com ele. E eu vou ler para vocês algumas coisas que esse espírito falou para ele. Uma coisa que eu achei muito interessante que esse espírito falou para Cláudio é que o motivo dele estar sentindo aquele tormento todo que ele estava sentindo é porque ele estava prestes a infringir uma lei de Deus. Ele vinha pensando, ele vinha arquitetando um plano para acabar com uma vida, né, que era a vida do seu amigo. Mas ele falou muitas coisas, tá, gente? Eu vou ler só algumas poucas aqui para vocês, porque esse espírito falou muita coisa com ele. Modera os impulsos violentos de tua alma delinquente, desditoso irmão. Estás sob o império de condenável paixão que data de anterior existência e não correspondida. E, porque estás com os olhos vendados pela cegueira de criminoso amor, não compreendeste ainda a lúcida verdade. Não devias jamais ter cobiçado a consorte de um irmão, de um amigo sem igual neste planeta que habitas. Devias sim ter repelido o nefasto sentimento que ora te empolga e alucina. Louca humanidade, onde seres humanos lutam pelo amor, outros pelo ouro, outros pela ventura, não percebem que o ouro gerador da felicidade ou da virtude, do bem praticado com desinteresse, a isenção de remorsos. Recua, pois, infortunado irmão, ante a perspectiva de abominável crime que te transformará em galé no foro íntimo de teu próprio ser, de teu coração devorado de compulsão e de auto-revolta. Não avermelhes as mãos no sangue generoso de um amigo leal. E aí esse espírito aconselha muito mais, gente. Ainda fala com ele que se ele não fizesse aquilo, ele vai encontrar uma companheira na vida dele que vai ser como Dionéia é para o Marcelo, uma companheira bonita também, digna também. Vai fazer ele ser feliz tanto quanto Marcelo e Dionéia são.
Mas ele não escuta. Ele não escuta e ele resolve continuar com este plano. Porque ele acorda e fala assim: não desiste do meu intento, haja o que houver. Então ele acaba, matando o seu amigo. Ele mata o Marcelo quando o Marcelo sai para fazer um passeio. E aí, quando ele faz isso, ele foge, ele sai correndo e ele é encontrado depois desmaiado no chão por um senhor que era de uma família cristã e eles eram bem honestos, eles praticavam o cristianismo. Então Cláudio acorda no meio dessa família, E de pouco em pouco Cláudio começa também a perder a sua visão, ficando completamente cego. Enquanto isso, Dioneia e os familiares ficam ali preocupados porque Marcelo desapareceu, então eles resolvem ir atrás e aí eles encontram ali o Marcelo, já sem vida, e eles levam essa notícia para Dioneia, para a mãe de Marcelo, e Dioneia, ela fica muito mal, ela quase desencarna, Dioneia estava grávida, esperando um filho de Marcelo. O filho nasce e quando ele nasce a cara da mãe. A Dioneia era muito diferente de Marcelo, como eu li pra vocês. Dioneia era loira, de pele clara, olhos claros, então o bebê nasceu igualzinho a Dioneia. E aí a sogra de Dioneia, mãe de Marcelo, começa a desconfiar que Cláudio matou o Marcelo, porque Cláudio andava com uns papos estranhos quando ia ali no castelo visitar eles. E então a sogra começou a desconfiar que Cláudio matou seu filho e que Dioneia tinha a ver com este plano e que o filho de Dioneia e Marcelo, na verdade, eram de Dioneia e Cláudio. Então começou a ter uma desconfiança ali em relação a Dioneia, porque na casa viviam as seguintes pessoas. Tinha Marcelo, que era casado com Dioneia, e aí viviam os pais de Marcelo, a mãe e o pai e o irmão de Dioneia também viviam lá, e agora, o filho de Dioneia. Então, os sogros de Dioneia, não muito o sogro, mas mais a sogra, que acabou contaminando a mente do seu marido, Os sogros começaram a desconfiar de Dioneia e começaram a tratar a família de Dioneia meio diferente. Então, Dioneia fica ali muito tempo tentando se recuperar, E depois que ela se recupera, ela e sua família resolvem então sair da casa dos sogros e ir para outra cidade, começar uma vida em outro lugar. E aí Cláudio, quando ele acorda e se vê cego, a sua visão vai diminuindo aos poucos até ele ficar cego, ele se sente, além do remorso gigante que ele está sentindo por ter feito o que ele fez, ele se sente inútil, porque ele ficou cego, então ele tem pensamentos ainda de acabar com sua vida, mas as pessoas que estão cuidando dele falam assim: olha, se a gente for na cidade tal, lá tem uma pessoa que talvez possa te curar, porque ela está curando muitas pessoas. E aí, gente, o que vai acontecer? Lá nessa cidade, Dioneia, o irmão de Dioneia e o pai de Dioneia com o filho, da Dioneia, vão se encontrar com Cláudio. E a partir daí vai mudar tudo na vida desses personagens, principalmente na vida de Dioneia, que vai ter que ter muita força, muita resignação para passar por tudo que ela vai passar nessa história. E aí eu não vou contar mais, porque eu já contei demais dessa história. Agora eu deixo com vocês para vocês saberem o que vai acontecer, mas acontecem muitas coisas, tem muitos acontecimentos ainda. O livro, assim, eu demorei um pouco a pegar nele na leitura, sabe? Eu achei o começo, assim, repetitivo, principalmente nessa parte do Cláudio, que ele fica falando toda hora das coisas, do que ele estava sentindo, Aí parece que tem partes, assim, que repetiu parágrafos inteiros. Não repetiu, gente? Mas dá essa impressão, porque repete muitas falas nesse começo. Então, o começo eu custei engatar na leitura, mas depois dessa parte aí que eles se encontram na cidade, eu fiquei lendo sem parar, querendo saber o que ia acontecer. O livro tem personagens inspiradores, aparecem muitos outros personagens, além desses que eu comentei. Dioneia, por exemplo, é uma personagem inspiradora porque ela vai passar por muitas coisas e ela nos ensina como ser realmente uma pessoa cristã, com seus exemplos, com as suas ações. Porque é isso que ela faz, sabe? O tempo todo no livro, ela se entrega ali a Deus mesmo. Vários momentos ela orava, ela sentia ali através da intuição que ela deveria fazer e ela fazia mesmo não querendo fazer, mas ela sabia que era o que ela deveria fazer.
E uma coisa muito legal que tem nesse livro é que através da história, através dos personagens e as suas escolhas e consequências das suas escolhas, o autor espiritual Victor Hugo vai explicando vários pontos do espiritismo, como a vida no mundo espiritual, reencarnação, sobre os laços que temos com as pessoas que não se desfazem, né? Muito pelo contrário, eles continuam de outras encarnações, sobre as coisas que a gente tem que pagar, né? Se fizeram mal, a gente vai ter que reparar aquele mal. O livro também vem mostrar pra gente que sempre é tempo de buscar a nossa renovação, de mudar, né? De buscar a reforma íntima. A leitura não é fácil, tem palavras difíceis, você precisa ter um dicionário ali ou ler um pouco mais devagar, mas eu senti assim que no começo, né, a gente estranha, acha difícil, mas depois, com mais páginas que você vai lendo, você se acostuma com a linguagem e aí fica mais fluido também. Eu indico muito a leitura, eu marquei várias coisas, como vocês podem ver, ó, tem muita informação aqui sobre a doutrina espírita, traz informações sobre muitos temas, como eu falei com vocês. Eu indico a leitura. Agora me conta se você já leu esse livro ou já leu algum outro de Victor Hugo, o que você achou? Vamos conversando aí sobre essa leitura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que você achou e eu te espero então no meu próximo vídeo. Até mais!